Quantas vezes, aqui não é falando mal da pessoa, né? Deus me perdoe falar mal dos meus irmãos, né? Ah, tem gente errada, tem gente equivocada, tem gente pecadora, tem gente... Isso tem. Dentro da igreja, bastante, né? Mas cada igreja local deve lidar com seus problemas, certo? Eu não sou parte daquela igreja lá, são os meus irmãos. Eu não sou parte daquela igreja lá. Aquela igreja lá tem pastores, aquela igreja tem líderes, aquela igreja tem pessoas sensatas. Por mais diferente que aquela igreja local seja, com certeza ali tem gente sensata ali dentro, tem gente que sabe julgar, tem gente que sabe compreender as coisas, tem gente que sabe dizer não, tem gente que sabe observar as situações e dizer isso está errado. Então vamos deixar que cada igreja local cuide dos seus problemas, porque nós não somos o apóstolo Paulo. Então nós não temos autoridade geral sobre a igreja, nós não somos o apóstolo Pedro, nós não temos autoridade geral sobre a igreja. E alguém pode dizer assim, então a gente vai ver os pecados lá das igrejas, dos outros lá, e está tudo bem? Não, não tem nada bem. O pecado lá não tem nada bem. Mas veja em Apocalipse que não são os pastores, não é nem João. Olha que João tinha autoridade para fazer isso. Não é João que chega nas igrejas lá que Jesus sabe que tem problemas. Não é João que repreende igreja nenhuma. Quem repreende as próprias igrejas e os próprios líderes das igrejas é o próprio Jesus que manda João escrever as cartas. Então, nós estamos tentando assumir um papel que não é nosso. Eu não controlo a vida da igreja local lá. Eu não controlo, eu sei que ali está errado. Mas o que eu tenho a ver com isso? Em certo sentido espiritual, eu tenho autoridade sobre aquela igreja? Não. Eu vou criar confusão naquela igreja local, mais confusa que ela já está? Não, não é meu papel. Agora, certamente, ali dentro daquela igreja local, tem pastores, tem líderes, tem pessoas sensatas, que eles vão ter que se resolver os problemas, porque é para isso que a igreja local existe, não é para sair expandindo para do raio de ação os seus problemas. Certo? Ela precisa aprender a resolver os seus problemas dentro da própria casa. Se ela não corrigir os problemas dentro de sua casa, os de fora vão corrigir. O apóstolo Paulo também diz que não são os de fora que fazem isso, né? A gente não pode, em nome de uma santidade, em nome de que é uma coisa boa, em nome da santidade da igreja, em nome de Cristo Jesus, nós assumirmos o papel dos apóstolos, nós assumirmos o papel de Jesus e tentarmos resolver o problema da igreja A, B ou C. O próprio Jesus Cristo, Shalom meu lindo, o próprio Jesus Cristo vai resolver os problemas da sua igreja local. Então não é, embora eu saiba que aquela igreja tem um problema, ou que aquele pastor tem um problema grave em sua vida, né? E está evidente, está escancarado, etc. e tal, eu tenho autoridade sobre aquela igreja? Eu sou o apóstolo Paulo? Eu sou o Pedro? Eu sou Jesus? Não. Então eu não posso resolver o problema de uma igreja que não é a minha. Isso não significa que eu não estou preocupado com a imagem da igreja. Isso não significa que eu não ame a igreja. Isso não significa que eu não veja que os problemas estão ali. Estão, mas não é meu problema em primeira instância. Ou seja, eu não faço parte daquele grupo. Misticamente, espiritualmente falando, estamos conectados em Cristo, mas quem é o cabeça? É o próprio Cristo. E vou falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas podem dizer assim, mas tem muitos pastores que enganam as ovelhas, tem muitos pastores aí, ou tem muitos líderes, tem muitos falsos profetas, tem isso, tem aquilo. Deixa eu falar uma coisa, o povo de Deus não é burro. A igreja de Deus, ela tolera até certo, a igreja de Deus, do modo geral, ela tolera até certo ponto. Depois, quando ela mesma abre os olhos. E aí, meu irmão, aqueles enganadores perdem o seu reinado, mais cedo ou mais tarde. Sempre foi assim na história da igreja. Não precisa de mídia, não. Aliás, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja de Jesus Cristo nunca precisou de mídia para resolver os seus problemas. Concordem comigo, porque a gente não tinha mídia como nós temos até os anos 2000. O início dos anos 2000. Não tínhamos isso aqui. Não existia Facebook. Porque
é capaz da pessoa que nasce nessa geração achar que o Facebook sempre existiu, que o Instagram sempre existiu, o Twitter sempre existiu. Não, né? Não é assim. Isso é coisa de 20 anos. E olhe lá, para cá, certo? Isso é coisa de 20 anos para cá. E olhe lá. Havia internet na década de 80. De fato ela começou assim. Mas não era popular. Não era das pessoas. Né? Então assim, nem todo mundo tinha. Aliás, até hoje nem todo mundo tem acesso. Dá falta muita gente aí. Mas hoje está muito mais popularizado. Então não existia isso. E como é que a igreja lidava com seus problemas? Sem a rede social. Ela tinha suas assembleias, ela tinha seus líderes, ela tinha pessoas coerentes, sejam diáconos, sejam membros mais antigos, que chamavam a situação, que convocavam a igreja para resolver aquele problema que estava gritante ali. Certo? Não havia super pastores, super santos, super crentes. Não havia nada disso. E outra coisa, aqueles que achassem que eram super isso, super aquilo outro, intocáveis, ficavam sozinhos, mais cedo ou mais tarde, porque a igreja abandonava. Isso não faz parte, não escuto mais esse tipo de pessoa. É simples, meu irmão. Se eu pecar, se eu falhar, se eu errar, aqueles que me seguem, mais cedo ou mais tarde, vão deixar de me seguir. Concorda comigo ou não? Se isso ficar claro e evidente, ficar visível, sobre aquele grupo, eu já perdi a autoridade. Certo? Eu tenho que reconquistar a minha santidade, o meu posicionamento, a minha vida com Deus, para reconquistar a minha autoridade. A autoridade se perde. Ela pode ser reconquistada? Pode. Mas a autoridade espiritual se perde. Uma pessoa, um líder, vamos pensar num líder, num pastor, num bispo, num apóstolo, um profeta, seja como for. A pessoa comete erros, chama de erros, não, pecados. Né? Não vamos colocar palavras bonitinhas aqui não. Cometeu pecados, essa pessoa será julgada, seja por Deus, seja pela igreja, seja pelos seus pares. Ok? Isso acontece com qualquer um, pode acontecer com qualquer um, ninguém está isento disso. Tá? Não tem santarrão, não tem super santo na igreja que não vai pecar. Não existe isso. Mas ele é o apóstolo. Mas ele é o bispo. E daí? Nós estamos falando de pessoas. Nós estamos falando de seres humanos. Não estamos aqui para passar a mão na cabeça. Estamos dizendo que pode ocorrer com qualquer pessoa. Não importa se é A, se é B, com C. Pode acontecer com qualquer um. Aí essa pessoa, seja um líder, ele peca, naquele momento ele perdeu sua autoridade. Porque quando aquilo vier à tona, quando aquilo começar a ser divulgado, obviamente todos aqueles que o conhecem vão saber. É claro que naquele período, naquele momento, ele já perdeu a autoridade sobre o seu grupo, que ele é líder, seus amigos, tal, né? Não perde os amigos, que amigo é amigo em qualquer situação, mas perde os seguidores, perde os discípulos, perde aqueles que de alguma maneira abençoavam sua vida. Isso é normal. Tem que ser assim. Tá? Agora, qual é o papel desse camarada? Dessa pessoa, desse homem ou dessa mulher? Arrependimento, meus irmãos. Eu escrevi num post recentemente. Todos podem pecar. E todos podem se arrepender. Ninguém está livre de pecar. Mas todos podem se arrepender. Mas isso é um grau. Querido, Jesus Cristo. Parece-me que as pessoas, dependendo do tipo de pecado, parece-me que as pessoas levam a um extremo que o próprio Cristo não levou. E nem o apóstolo Paulo e o Pedro, que eram pessoas muito rígidas. Alguém pode dizer assim, olha, a gente precisa falar sobre essas coisas. Não defendendo ninguém, nem a mim mesmo. Mas olha que interessante. Jesus Cristo fez qualidade de pecados. O único pecado que Jesus Cristo disse que não é perdoado ou perdoável, o único pecado que Jesus Cristo disse que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O restante,
todos os pecados serão perdoados. Isso não é uma licença para pecar. Isso não é uma licença para a pessoa sair pecando. Ah, Jesus me perdoa. Vai pecando que de repente você morre sem perceber, e morre sem a oportunidade de se arrepender. Aí pronto, já está no inferno. Não é isso. Quando Jesus disse que todos os pecados serão perdoados, todos os pecados serão perdoados. Não tem qualidade, exceto um. Então só há um pecado que não é perdoado. Quer dizer, de todos. Sabe aquela história da árvore do jardim? É a mesma coisa. A árvore do jardim é a mesma coisa. De tudo vocês podem comer. É a mesma coisa, gente. Sempre há uma exceção. Sempre há, vou escrever, uma exceção. Sempre, sempre. Sempre há uma exceção. Deus fala uma série de coisas, mas diz, mas isso aqui não. Sempre. Todas as árvores podem comer, menos essa. Da mesma forma, Jesus diz, todos os pecados serão perdoados, menos esse. Simples. Não tem confusão. É a escritura. Então nós não podemos ir a um extremo, mas é um pecado grave. Mas é isso aqui. Mas para Jesus é a mesma coisa. Vocês já leram Apocalipse? Já leram Apocalipse? Vamos abrir lá. Gente, eu começo a falar umas coisas, né? Porque a gente tem que lidar com os assuntos à medida que eles vão aparecendo, né? Às vezes a gente está aqui, eu estou com um script montado aqui. Estou com um script montado. É aqui que a gente não controla o Espírito Santo. Porque no script que eu estou montado para falar com vocês, o Espírito Santo pode desejar que eu fale outras coisas e vá me conduzindo a um outro assunto. Aleluia. Pertence a Ele. Ele pode considerar que aquilo que eu e ele juntos, porque tudo que eu produzo, tudo que você produz, tudo que você fala sobre o reino de Deus é em conjunto com o Espírito Santo, mesmo que você não perceba. É o Espírito Santo que está ali do seu lado, ele está dentro de você. Então ele está trabalhando e construindo junto com você um tema, uma pregação, uma mensagem, um ato, um evento, alguma coisa. É o Espírito Santo que está com você ali. Então imagine, nesses dias eu e o Espírito Santo construímos uma descrição. Mas pode chegar nesse dia de hoje, por exemplo, a descrição está aqui diante de mim, e ele dizer, a necessidade agora, desse momento, não é essa. Eu preciso que você... Ele não me disse claramente, mas ele vai me conduzindo. E aí eu vou entrando em determinados assuntos. Mas quando a gente vê Apocalipse, por exemplo, no capítulo 21, abra lá. Vamos ler? Abra aí. Olha, gente, eu estou com duas máquinas aqui. Mas eu estou com a Bíblia aqui. Você tanto pode fazer isso como eu estou fazendo aqui, né? Tá comigo aqui e abrir o texto. Ou com sua máquina, se tiver um celular você não consegue, né? Mas eu acho que não. Mas pode até ver, tem gente que consegue abrir duas telas, ficar mudando para lá e para cá. Mas, né? Eu acho, né, muito desnecessário isso. Põe mais um texto aí, abre uma Bíblia aí, abre uma Bíblia no outro desktop, no seu computador de mesa, como eu estou aqui fazendo. Certo? Mas vamos lá. Você pega aqui a escritura. Você pode fazer isso que eu estou fazendo assim, certo? Você tem dois celulares, um usa para o coisa e o outro usa para abrir a Bíblia, se for o caso. Mas você pega Apocalipse capítulo 21, por exemplo, no versículo 8, certo? Não é isso? Quanto, porém, aos covardes, fala medrosos, ou tímidos, dependendo da versão, mas é covardes. Covarde aqui não é só a pessoa sem medo, ou a pessoa com medo. Quando você vê uma pessoa fazer uma coisa que está fora ali, que é quando
Normalmente mulheres compreendem melhor isso, né? As mulheres compreendem melhor isso. O homem, que deveria ser o seu marido, o seu protetor, seja como for, toma uma ação que qualquer, ou uma fala que a faz sentir insegura, ou que faz remover as suas bases de segurança, ou abalar as suas bases de amor recíproco que une o casamento, normalmente a mulher fala assim: você é um covarde. Não está falando de medo, está falando de uma atitude que não é a atitude correta, que é uma atitude dissimulada. Não é só que não é uma atitude corajosa, mas é que é uma atitude dissimulada. É uma atitude, meia atitude. Então, muitas pessoas compreendem muito melhor essa expressão covarde do que outras. Então, covarde tem todo o sentido, né? Tem duplo sentido. Aquele que tem medo, que não enfrenta os seus problemas, que não enfrenta os seus medos, que não enfrenta a vida como deve enfrentar, e aquele que age dissimuladamente, que deveria agir de uma forma correta, coerente, mas age de maneira a destruir os alicerces da confiança, do amor e da segurança. Então é covarde. Apocalipse 21:8 diz: quanto aos covardes, olha só, quanto aos imorais, na versão que eu estou usando, incrédulos. Pode ser incrédulos, pode ser traduzida como incrédulos, né? Quanto aos imorais, porque todo incrédulo, ele é imoral, gente. É por isso que aqueles... Deixa eu explicar para gente por que eu entrei nesse assunto. O Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe. Ele sabe o que é que ele quer fazer com isso aí. Mas, por exemplo, você vai ver, por mais honestos e íntegros que as pessoas não cristãs sejam, uma pessoa que está fazendo um show, que tem um programa de auditório, que faz esses talk shows ao vivo, eu chamo de talk shows, mas stand-ups, coisas parecidas, essas pessoas são incrédulas. Ainda que elas falem um pouco Deus, Jesus, ou isso e aquilo, é apenas circunstancial. É apenas dentro daquele show, dentro daquela fala, dentro daquele momento. Mas eles são incrédulos. Eles não creem em Jesus como nós cremos. Eles não creem em Jesus para a salvação. Eles não creem em Jesus para o perdão dos pecados. Eles não creem em Jesus para mudar a sua vida, e inclusive sua fala. Porque inclusive são muito imorais quando falam. O tipo de piada é só coisa indecente, é só palavrão, é só piadas sexuais. Aí daqui a pouco eles falam: ah, meu Jesus, né? Bem que Jesus falou tal coisa, cita um texto bíblico. Ou você sabe que está dentro da Bíblia. Essa pessoa, ela é cristã? Ela deve ser ouvida por você? Você deve assistir a esse show? Claro que não. É claro que não. Ali não tem nada de bom. Na verdade, ela é uma pessoa incrédula, por isso ela é imoral, porque é exigido. Aí, gente, vem a questão dos pecados que nós já falamos antes. É exigido do cristão, é exigido que ele tenha moralidade. A partir do momento que ele age fora da moralidade divina, ele está em pecado. Ele tem uma situação diretamente com Deus. Deus está ali, está contra ele. Então veja, os imorais, que são incrédulos, os abomináveis são as pessoas que são os blasfemos, né? Os que blasfemam do Espírito contra o Espírito Santo, são os que blasfemam de Deus, são os que blasfemam da igreja, são os que blasfemam contra os pastores, contra todos. Porque tem gente que não tem papas na língua. Qualquer coisa começa a xingar, qualquer coisa começa a se vingar, começa a odiar, numa facilidade gigantesca. São abomináveis. Estão na igreja. Olha, você acha que Apocalipse
Deixe-me perguntar uma coisa para você. Apocalipse capítulo 21, ou Apocalipse todo, foi escrito para o mundo, para as pessoas que estão no mundo, foi? Foi? Apocalipse foi escrito para o jornalista das noticiários de TV? Apocalipse foi escrito para os atores das novelas, dos filmes? Você acha que Apocalipse foi escrito para as pessoas do mundo? Ou Apocalipse foi escrito e enviado para as igrejas? Apocalipse foi escrito para a igreja. Então é a igreja que está escutando a mensagem. É a igreja que está escutando, quanto aos covardes, quanto aos incrédulos, que são imorais, né? Os incrédulos, quanto aos abomináveis, quanto aos assassinos, quanto aos imorais, são os que se prostituem também aqui, os imorais, né? Incrédulos são imorais, né? Também, mas tem incrédulo e tem imoral. Ele colocou duas coisas diferentes aqui na versão Nova Almeida Atualizada. Da Nova Almeida Atualizada está assim: quanto aos covardes, quanto aos incrédulos, quanto aos assassinos. Assassinos! Quanto aos assassinos, quanto aos imorais. Vê, ele joga um caso grave e outro baixo. Um caso grave e outro baixo, né? Covarde. Daqui a pouco ele diz incrédulo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. É um caso grave. Daqui a pouco ele fala assim, quanto aos imorais, as pessoas que vivem se prostituindo. Aí daqui a pouco ele fala assim, quanto aos assassinos, aos homicidas, que é um caso, é o pior dos crimes humanos, né? É o assassino. Aí daqui a pouco ele vem, quanto aos imorais, quanto aos feiticeiros, né? Aos idólatras, feiticeiros e idólatras, né? Aí daqui a pouco ele encerra dizendo assim: e a todos os mentirosos. Tem qualidade de pecado? Tem o mais grave e o menos grave. A parte que lhes cabe será no lago de fogo, que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Como se não bastasse, para efetuar mais ainda o que ele está dizendo, para fortalecer mais ainda o que ele está dizendo, ele vai dizer ainda no capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 10, disse-me ainda: não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Bom, se já estava próximo lá, imagina agora. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. Jesus não está dizendo assim, arrependa-se. Isso é uma coisa interessante. Jesus não está dizendo, arrependa aí, muda a tua vida. Não. Quer ser injusto? Continue. Quer ser imundo? Continue. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas ações. Aqui não é segundo a sua crença, é segundo as suas ações. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus dizendo isso. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida de novo Éden, e entrem na cidade pelos portões. Ficam de fora os cães, né, cachorro. Cães são pessoas más, homens maus, mulheres más. Os cães é a expressão para isso. Os feiticeiros, os feitiçaria, magia, os impuros, quer dizer, impuro aqui, impuro, qualquer impureza. Os impuros, os assassinos de novo, olha aí, os idólatras e de novo aquele que ama. São duas classes. O camarada não só ama,
mas tem a outra pessoa que pratica a mentira. Ah, mas eu só menti, é uma coisa. Mas e quem ama a mentira também é outra coisa. O que ama e pratica a mentira, tanto que ama como que pratica a mentira, vão ficar de fora. Vão para onde? Para o lago de fogo, como fogo enxofre. Tem classe de pecados? Não. Tem pecados mais graves e menos graves? Não. Tem pecado que você acha mais grave, que você acha difícil de aceitar. Só isso. Mas para Jesus, a mesma coisa. E não apenas a mesma coisa, a mesma condenação. A mesma condenação. Então eu pergunto, Jesus sabe lidar com a sua igreja? Sabe. Não é melhor deixar que Jesus mesmo resolva os problemas da sua igreja local? Porque ele sabe resolver, nós estamos de fora. E o que a gente tem a ver? Ah, mas a gente vai deixar os irmãos daquela igreja sofrerem? E nós temos que impedi-los de sofrer? Isso não tem nada a ver com sentimentalismo, gente. Isso não tem a ver com empatia. Tem empatia. As igrejas locais resolvem os problemas locais. Foi assim que Deus deixou. Para encerrar essa conversa, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, sabe, porque ele não viu, mas irmãos de integridade falaram para ele que havia um moço dentro da igreja que estava inclusive tendo a relação com a esposa de seu pai. Não era com sua mãe, era com a sua madrasta. Veio ao conhecimento da igreja. Esse moço era da igreja e estava tendo relação com a madrasta. Paulo diz, seja o corpo entregue, vocês conhecem aquele texto, seja o corpo entregue a Satanás para que o espírito seja salvo no dia de juízo, congregado vós e o meu espírito, não mantém um impuro, um imundo desse dentro da igreja e exclui mesmo, manda para fora mesmo. A igreja obedeceu. Na segunda carta aos Coríntios, você já lê na segunda carta aos Coríntios, fala do mesmo caso. Olha, quanto aquele moço que a gente repreendeu, que fez isso, é melhor que ele já recebeu a repreensão pela maioria, quer dizer, todo mundo ficou sabendo, colocou ele no centro da Assembleia. Segundo aos Coríntios, no capítulo 2, ele já vai começar a carta, porque ele precisa colocar a situação anterior em questão. Segundo aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, ele vai dizer assim: porque decidi por mim mesmo o seguinte, não voltar a me encontrar com vocês em tristeza, porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará senão aquele a quem eu tenho entristecido? Escrevi isso para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês, de que a minha alegria é também a alegria de vocês. Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas. Ele está falando do caso anterior, da primeira carta, né? Ele está falando da primeira carta. Com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Ora, se alguém causou tristeza, não fez a mim, mas também, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta ao tal, a punição imposta pela maioria. Ele foi excluído da igreja. De modo que agora, pelo contrário, olha o que Paulo está dizendo. Foi excluído, bom dia meu lindo, foi repreendido pela Assembleia da igreja. O pecado deles tem que ser feito pela liderança, pelo corpo de líderes. Eu tive um professor que não está mais em nosso meio, o pastor faleceu, não por causa de Covid, foi antes, por câncer. Um dos meus grandes professores de teologia pastoral, de psicologia pastoral, né? Ele não está mais entre nós, o Senhor aprove levá-lo, que ele dizia para nós que estávamos estudando um seminário teológico, e eu não escuto seminários falarem sobre isso hoje, né? Isso é interessante, até mudou o sistema, não sei, mas você não escuta algumas coisas do seminário sobre o círculo da ofensa.
Então ele dizia assim, olha, você precisa como pastor, vai resolver uma situação de pecado na igreja, isso é interessantíssimo. Ele dizia, você tem que entender até onde o ciclo da ofensa foi. Foi só entre os dois irmãos, você resolve só entre as duas pessoas. Envolveu as famílias, você precisa chamar as famílias. Até onde o círculo da ofensa foi. Isso é importantíssimo. Quantos souberam? Quantos foram envolvidos? Você precisa lidar com todos os envolvidos. Esse é o círculo da ofensa. Às vezes o círculo da ofensa, Jesus já tinha falado sobre isso. Pecou contra o seu irmão resolve você e ele. Ele não te ouviu, chama mais alguém. Aumentou o círculo da ofensa. Querendo ou não. Chama duas pessoas. Ah, não ouviu? Chama, leva para a igreja. Ele não resolveu a questão, ele não mudou de vida, ele não parou de pecar, seja como for, leva para a igreja. Não ouviu a igreja, considera como publicano e pecador. Exclui. Paulo fez isso no 1 Coríntios 5 com o moço. Mas aí vem a segunda carta. Passa um tempo. O Espírito Santo com certeza está orientando Paulo, ou não está? E aí Paulo vai dizer, versículo 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 6, basta a punição imposta pela maioria. Já foi repreendido, já foi excluído. O pecado dele veio à tona, não ficou oculto, ele foi disciplinado pela maioria. E aí o que acontece? Tem pecado maior nem menor? Imagina o cara, desculpa meus irmãos, desculpa meus queridos, tendo relações com a mulher do seu pai? É grave, não é? Como é que você chamaria isso hoje? Não, no mundo sexual é normal, né? Mas em termos de um cristão fazer isso, é um pecado gravíssimo, não é? Evidente, nossa, tá tendo relação com a própria madrasta, né? Crente, o rapaz. Enganando o pai, a mulher também enganando o marido, tendo relação com o filho dele. É um negócio complicado desse. Imagina dentro da igreja um negócio desse. São pecados sexuais. Todo pecado sexual, pecado sexual. E aí vem Paulo, diz, ó, passou um tempo, foi imposto, versículo 7 de 2 Coríntios 2, gente. A gente tem que seguir a Escritura. Não é meu sentimento pessoal, é o que a Escritura diz. Isso aqui é importante. Escreva aí, escreva aí. Você está aí comigo? Não é meu sentimento pessoal. É o que a Escritura diz. Escreve isso aí. Não é o meu sentimento pessoal. É o que a Escritura diz. O meu sentimento, eu não vou deixar de tê-lo. Aí, mas vamos ler, né? 2 Coríntios 2,7 agora. De modo que agora, pelo contrário, olha o que Paulo vai dizer sobre um moço que a igreja descobriu que estava tendo relação com a madrasta. Dentro da igreja, um moço. Era possível que a família fosse toda da igreja. Possível ou não, independente da situação. Não importa se todos eram da igreja ou não, o fato é que ele estava cometendo um pecado sexual. Que era grave. E aí Paulo disse o quê? Ó, manda para fora. Exclui, disciplina. Na segunda carta, já a maioria já impôs isso, de modo, segundo os Coríntios 2,7, que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar. Para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. Porque qual é a intenção? Né? Por isso também que eu lhes escrevi para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo. O mesmo Paulo que disse, entrega o corpo desse camarada para Satanás. O mesmo Paulo que disse na primeira carta, entrega o corpo desse menino, desse jovem para Satanás. É o mesmo Paulo que escreve o versículo
11 de 2 Coríntios 2, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos quais são as suas intenções. Naquele momento ele teve a vantagem do pecado. Mas a igreja vai dizer assim, ó, Satanás não vai continuar com vantagem sobre nós. Porque o papel da igreja não é apenas... O papel da igreja, deixe-me te falar uma coisa, isso você deve escrever também. O papel da igreja não é só o papel da igreja não é descobrir pecados. O papel da igreja não é apenas disciplinar pecado. O papel da igreja é restaurar o indivíduo pecador, para que Satanás não leve vantagem sobre a igreja. Estamos prontos para isso? Isso é maturidade espiritual. Estamos prontos para isso? Não é meu sentimento pessoal. É maturidade. O mesmo Paulo que disciplinou o jovem junto com a igreja é o mesmo Paulo que diz, ó, já foi descoberto, já foi disciplinado, não deixa Satanás levar não. De uma vez por todas, não deixa o inimigo levar vantagem não. A igreja é mais forte, a igreja é maior, a igreja tem o que Satanás não tem. A igreja tem o amor que restaura. E tem que restaurar quem? Restaurar o pecador. Porque aquele que não pecou não precisa de restauração. Jesus disse o quê? Eu vim para os doentes. Vocês que são sãos não precisam de médico. Alô? Estamos esquecendo das escrituras. Elas nos dão orientações claras do que fazer com o pecado dentro da igreja. O pecado dentro da igreja é a mesma coisa que dizer assim, com o pecado dentro de mim. Porque eu faço parte da igreja. Então o pecado também está em mim. De uma forma ou de outra, um tipo ou outro, mas não há ninguém sem pecado, a não ser Deus. Porque até, diz Pedro e Paulo, até os anjos pecaram. Alô? Estamos prontos para disciplinar, visando restauração? Porque se meu sentimento pessoal estiver envolvido aí, eu vou me tornar uma pessoa odiosa, vingativa, acusadora e sem perdão. Deixe-me lhe dizer uma coisa. Aquilo que os homens chamam de crime, Deus chama de pecado. O que os homens, a sociedade chama de crime, Deus chama de pecado. É a mesma coisa para Deus. A igreja tem maturidade para disciplinar. Disciplinar, vou escrever aqui. Não é dó não, é disciplinar. Visando restauração. Restauração de quem? Do pecador. Porque quem não pecou não precisa de restauração. Quem não pecou precisa do mesmo amor, de apoio, de suporte. E as vítimas? Vítimas, nós usamos erroneamente esta palavra. Mas vamos usar como a sociedade usa. E as vítimas? Devem ser apoiadas, amadas e abençoadas. E o pecador restaurado. Mas existe muito mais do que isso, claro. Vão continuar no mesmo ambiente?
Vão continuar na mesma igreja? Claro que não, irmãos. Mas aí são coisas posteriores. Mas nós precisamos ter maturidade para lidar com as questões. Igrejas locais resolvem seus problemas localmente, com seus líderes, com seus membros, com seus anciãos, com seus membros maduros, com seus pastores. Ah, foi o pastor que errou, o pastor não é dono da igreja. Alô? Ele quer ser dono da igreja? Deixa ele sozinho. A igreja vai deixar ele sozinho. E vai escolher outro pastor. Sim ou não? Se ele insistir que ele é dono. Tá me entendendo? Então, o próprio Jesus sabe lidar com a coisa. As ovelhas pertencem a quem? De quem são as ovelhas? Do apóstolo? Do bispo? Do pastor? Do profeta? As ovelhas pertencem a homens? As ovelhas pertencem a Cristo. Ele é o dono das ovelhas. Então ele sabe como lidar. Ele mesmo disse: as ovelhas conhecem minha voz. Ah, eu sou dono da igreja. Se vira. É dono da igreja, fica sozinho aí. Pastor não é dono de igreja. Pastor não é dono de igreja. Bispo não é dono de igreja. Apóstolo não é dono de igreja. Os próprios apóstolos, Paulo, Pedro, não eram donos da igreja, não se consideravam como donos da igreja. Quem é os meros mortais que vão se considerar dono de algo tão importante? E Cristo vai simplesmente dividir, né, a glória dele com meros mortais, com meros lobos devoradores. Se preocupem não. Não se preocupem. O próprio Cristo sabe lidar com esses falsos pastores. É só a gente não dar apoio a eles. É somente a igreja não convidá-los para pregar. É somente a igreja não comprar o material dessa turma. Não comprar seus livros, não comprar seus shows, não comprar suas pregações, não comprar seu material, não comprar o que eles vendem, porque eles dependem de dinheiro. Vamos encerrar. Seca a fonte. Aí você vai ver. Ou todo mundo se converte, ou vai seguir o seu caminho. Seca a fonte deles. Resolveu o problema. Não convida mais para pregar. Não vai mais a nenhum show. Não compra mais nenhum ingresso. Não compra nenhum livro. Não acessa as suas redes sociais, que eles devem ter monetizado. Acabou a fonte de sustento. Vão ter que trabalhar. E vão aprender, não engana mais ninguém. Mas não, o que é que a gente faz? A gente fica dando ibope para isso. Seca a fonte. Seca a fonte. Acabou. Viram santos. Se convertem rapidinho. Ou então vão seguir a vida deles. Ok? Lobos devoradores só devoram ovelhas quando eles entram no aprisco. Se eles não entrarem no aprisco, eles não devoram. Hoje, esses lobos devoradores nem precisam estar em aprisco nenhum. A rede social, eles de dentro da casa deles fazem isso. As pessoas compram, assistem, aplaudem, comentam. Estão dando dinheiro ainda para eles. É só esquecer que eles existem e estar em sua igreja local, ajudando seus pastores, ajudando sua igreja, fazendo parte da vida da sua igreja local.
contribuindo para o crescimento numérico dela via evangelização, salvação de almas, contribuindo para a relevância social da sua igreja local, ajudando os pobres, os necessitados e auxiliando pessoas a ascenderem na vida, por exemplo, um adolescente, um jovem, uma criança, entrar em auxiliando programas de defesa dos que necessitam de auxílio. Tá me entendendo? Como igreja. Viva sua igreja local. Ah, mas minha igreja não tem. Você cria, conversa com seu pastor, conversa com sua liderança, cria aquele movimento, cria uma ONG, cria uma... Vamos fazer isso aqui. Podemos começar, posso chamar alguns irmãos, uns líderes, alguns diáconos, a gente reunir aqui para a gente criar uma associação para a nossa igreja local aqui fazer alguma coisa relevante. Nenhum pastor vai dizer não. Maturidade, meus irmãos. Ok? Então, não esqueça, a igreja não nasceu ontem. A igreja não nasceu nos anos 2000 com a internet. Nos anos 80 com a internet. A igreja não nasceu aí. A igreja tem 2000 anos de existência. 2000 anos, são 20 séculos. É hoje a instituição mais antiga e ininterrupta sobre a terra. É a igreja. Ela é mais longeva, mais antiga que grandes impérios, impérios até que duraram 1000 anos. Ainda que tenha países e regiões que são milenares, mas de forma ininterrupta, sem grandes modificações, a igreja continua sendo a instituição mais antiga até hoje. E hoje foi isso. É muito importante como igreja termos maturidade para lidarmos com os pecados da igreja. A igreja é constituída de pessoas. Pessoas falham, pessoas pecam, não importa quem seja o líder, seja o membro. E tem que lidar com maturidade. Não é com ódio, não é com rancor, não é com sentimentos malignos, não é com sentimentos de vingança, ou às vezes, como a gente vê de vez em quando, sentimento de querer já, não, eu vou assumir o lugar, agora é minha vez, caiu, pecou porque quis, agora é minha vez, eu vou assumir o lugar, estava esperando essa oportunidade, estava esperando ele cair, ser destruído, agora sou eu. Oh, gente, isso é igreja. É igreja, é política. Vamos derrubar fulano que é para eu entrar no lugar dele, oh, pelo amor de Deus. Igreja não é isso. A igreja visa a restauração. A igreja visa a restauração do pecador, senão ela não cumpre o seu papel. Deus te abençoe, fique na paz. Até mais.